Se você veio até aqui esperando uma história de heroísmo e de matar monstros com armas e força bruta, eu vou te falar uma coisa logo de cara. Você está no lugar errado. No universo de Delta Green, não existem finais felizes, não existe salvação e muito menos existe a vitória. Delta Green é sobre o fim da humanidade. De vez em quando, pode até parecer que o jogo fala de outras coisas, sobre conspirações governamentais, sobre proteger o próprio país, ou até mesmo sobre esconder segredos antigos. Mas isso tudo é uma mentira. Esse cenário é sobre o duelo silencioso, com 3 mortos sobre o sol escaldante do deserto de Mojave, e uma caixa de metal misteriosa, rotulada como Amostra de Superfície Balde 1. É sobre conectar os pontos de uma sequência bizarra de suicídios de agentes da NASA e descobrir que, na verdade, tem um meteoro vindo em direção ao nosso planeta e colidirá com ele em 19 meses, e que não há nada que possa ser feito. É sobre uma agente que enlouqueceu e agora se vê dirigindo em alta velocidade pela estrada, enquanto sua casa pega fogo com seu marido dentro. Afinal, ela descobriu que aquela coisa que dormia do lado dela não era seu marido. Delta Green não é sobre amor, não é sobre segurança e não é sobre a razão humana. É sobre o verdadeiro lugar da humanidade no universo. E esse lugar é lugar nenhum. Nós não passamos de carrapatos em um mar de nada. Nós acreditamos que somos donos do mundo, mas a nossa existência não passa de uma contagem regressiva para o fim de tudo. Quando a hora chegar, entidades colossais, com consequências reais, vão nos varrer da existência em um piscar inconsciente, limpando esse globo azul para dar espaço para os seus planos infinitos. A Terra é assombrada, e nós não somos sequer os fantasmas. Nós somos a sombra deles. E aí, RPGista, beleza? Eu sou o Mestre Rafa e hoje nós vamos falar sobre Delta Green. No vídeo de hoje vamos passar um pouquinho sobre a história, para entender melhor o que é Delta Green, o que é essa organização, como que ela surgiu, para que você possa entrar na sua próxima campanha entendendo um pouco mais do contexto do universo ao seu redor. Se você já estiver familiarizado um pouco mais com os horrores Lovecraftianos, talvez você já até conheça um pouco da premissa disso tudo. Mas se você é um marinheiro de primeira viagem nesse emaranhado cósmico, então vem comigo que eu vou te explicar detalhadamente tudo sobre essa organização que dá nome a esse sistema. Para entender o que é essa organização, a Delta Green, precisamos voltar pelo menos um século no tempo. Tudo começou na incursão do governo americano em 1928 a uma deteriorada e pacata cidade costeira chamada Innsmouth, que se encontra no Massachusetts. Os agentes do governo investigaram a população dessa cidade e descobriram que as pessoas de lá estavam envolvidos em algo inumano e abominável. Abissais e híbridos foram colocados em custódia em um complexo secreto no Arizona, servindo então como lembrete físico e aterrorizante de que o impossível era real. Essa busca desesperada por respostas levou o governo a criar um comando ultra secreto e obscuro, dentro da inteligência dos Estados Unidos. Esse comando foi batizado simplesmente de P4. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial em 1942, essa unidade foi incorporada ao Departamento Secreto OSS, a agência de espionagem americana. Foi ali, caçando a influência sobrenatural que o eixo tentava usar como arma de guerra, que o grupo recebeu o codinome oficial que carregaria para sempre: Delta Green. De 1948 a 1960, Delta Green teve acesso a toda a infraestrutura e recursos do governo americano. Mas o custo de enfrentar o indizível cobra o seu preço em sangue e sanidade. Em 1970, depois de uma operação completamente desastrosa, o grupo foi oficialmente desligado pelo Estado-Maior.
Mas é claro que as ameaças não paravam de surgir. Aqueles oficiais, soldados, espiões grisalhos se recusaram a abandonar a sua missão e continuaram a fazer suas atuações de uma forma completamente ilegal, se tornando uma rede clandestina fora da lei, conhecida informalmente apenas como a Rede ou os Foragidos. De um lado, temos o programa. O programa é uma organização completamente financiada e infiltrada no orçamento negro do governo federal. Eles operam sobre fachadas que mudam constantemente de nome. Já foram Yellow Combine, Silver Sea ou Curva Limiar. O programa utiliza laboratórios secretos de última geração, muitas vezes em parcerias com gigantes da segurança e tecnologia, como a Mart Technologies. Eles querem capturar, conter e estudar a tecnologia alienígena do sobrenatural. E acreditam que o seu trabalho é importante demais para ser limitado por constituições ou leis. E do outro lado nós temos os foragidos. Eles são conspiradores teimosos da velha guarda que se recusam a aceitar o pacto de legitimidade do programa. Sem verbas oficiais, sem os laboratórios e sem recursos, os foragidos se organizam em células independentes. Seus métodos são brutais e diretos, seguindo uma lógica de terra arrasada em relação ao sobrenatural. Sua única missão é conter a ameaça, destruir qualquer evidência e apagar qualquer rastro de que aquilo um dia esteve ali. Para os foragidos, as pesquisas do programa são algo completamente irresponsáveis e uma hora ou outra vão acabar levando a nossa população à extinção. A tragédia é que a maioria dos agentes em campos de ambos os lados não faz a menor ideia do cisão que existe ali. Para todos eles, o segredo é absoluto e o trabalho deve ser feito, não importa o custo. No universo de Delta Green, o sobrenatural não é algo que pode ser estudado na faculdade ou catalogado em bestiários. O sobrenatural é uma anomalia fundamental da realidade. A mera exposição a essas forças racha e destrói a mente humana de uma forma que não tem volta, levando à loucura ou transformando a vítima em um serviçal objeto das trevas. É por isso que os agentes veteranos carregam um lema brutal e sombrio: saber não é poder, saber é a morte. A verdade cósmica que Delta Green esconde é que os grandes antigos vieram de algum lugar além das estrelas e lutaram pelo domínio da Terra por bilhões de anos, muito antes de existirmos. Hoje eles dormem em um ciclo temporal infernal, só aguardando a libertação. A vida na Terra não foi uma criação divina com um propósito nobre. Nós somos apenas um acontecimento biológico acidental. Quando esses deuses antigos despertarem, a humanidade será varrida. Não haverá uma guerra ou uma resistência heróica. Seremos esmagados. Da mesma forma que pisamos em um formigueiro sem ao menos olhar para ele, sabe? É bem semelhante a isso. Nós somos insignificantes. Além dos deuses adormecidos, existem inteligências alienígenas ativas que realizam seus próprios planos sinistros na Terra. Os Mi-Go, cientistas e mineradores fúngicos que rastejam e intersectam entre dimensões físicas e quânticas, colonizando Plutão, que eles chamam de Yugot, não sei se pronuncia assim, e sua lua Caronte. Eles veem a humanidade apenas como espécimes de laboratório e recursos a serem extraídos. A grande raça It, intelectos frios e alienígenas que existem fora do tempo e que viajam pelas eras trocando de mente e corpo com os humanos para manipular a história e criar uma linha temporal específica chamada de O Constructo. E os sobreviventes do apocalipse do povo serpente, seres da era pré-humana que usam disfarces ilusórios para se infiltrar no coração da sociedade e governar as massas ignorantes pelas sombras. E o que eu posso dizer da magia? Daquelas lendas de magos e bruxos que permeiam a humanidade. A Delta Green sabe a verdade. A magia não existe. O que a humanidade chama de magia é, na verdade, a hipergeometria.
São violações físicas das leis naturais e da mecânica quântica. O cérebro humano rejeita essa realidade inumana. Ele não foi feito para computar essas equações hipergeométricas. Para conseguir tolerar e conjurar tais forças sem derreter completamente, o operador ele precisa cobrir o ritual com uma lente cultural. Seja disfarçando o ritual, como voodoo, orações ou tradições ocultistas antigas. Mas o preço cobrado por isso é absoluto. Cada ritual conjurado consome força de vontade, desgasta sua alma e cobra uma perda terrível de sanidade. No fim, tentar usar do sobrenatural para combatê-lo é como tentar apagar um incêndio tacando gasolina nele, sabe? Mas se o universo é esse vazio gelado de desespero, quem são essas pessoas que ficam de pé na escuridão para tentar manter a porta do abismo fechada? Esses são os agentes da Delta Green. Eles não são magos ou guerreiros sagrados. Eles são profissionais comuns do mundo real. Detetives do FBI, pessoas da inteligência militar, médicos forenses, cientistas da computação e veteranos de guerra que foram recrutados por uma única razão. Eles esbarraram no sobrenatural, sobreviveram e demonstraram a determinação necessária para manter o segredo e a ordem do mundo. O trabalho diário de um agente é uma espiral descendente de desespero. Quando um evento sobrenatural se manifesta na nossa realidade, a Delta Green envia uma equipe em força-tarefa, de fachada para investigar. A operação, que é chamada de A Ópera pelos agentes, segue 3 passos inflexíveis. Primeiro, localizar e compreender a extensão da ameaça. Segundo, localizar e destruir a incursão a qualquer custo, usando violência extrema, roubos ou crimes, se necessário, pelo bem maior. Criar encobertamentos impiedosos e espalhar notícias falsas por aí, para impedir que as pessoas saibam da realidade e se mantenham dentro da sua própria ignorância. Se uma operação atrair atenção demais, o programa usa dos seus ativos de inteligência para plantar drogas, simular acidentes ou desacreditar as testemunhas com mentiras online. Se for necessário mentir para a polícia, forjar provas de uma autópsia ou queimar o museu inteiro para acabar com um artefato, eles vão fazer isso. Mas o verdadeiro horror do Delta Green não está nos monstros tentaculares que estão escondidos por aí. O verdadeiro horror acontece quando a operação termina e os agentes precisam voltar para casa. Entre as missões, o jogo foca no declínio pessoal dos personagens em suas vidas cotidianas. Os agentes são obrigados a esconder a verdade de suas esposas, maridos, filhos, colegas de trabalho. Como você explica para o seu marido que você passou o final de semana inteiro fora em um motel limpando sangue escuro de alienígena no chão? Enquanto isso, seu relatório oficial fala que você estava fora em uma conferência de contabilidade ou algo assim. A cada operação, a paranoia corrói os laços que mantêm os agentes humanos. A sanidade diminui, os casamentos vão acabando, as amizades se distanciam e o que resta é uma completa solidão. Um isolamento absoluto que só reforça tudo aquilo que você vive cotidianamente. Com o tempo, os agentes percebem que as únicas pessoas no mundo que realmente as compreendem são seus próprios companheiros de célula, os únicos que compartilham o mesmo câncer na mente. Ao compreender a escala cósmica do universo e a inevitabilidade da nossa ruína, uma pergunta inevitável surge no coração dos jogadores e jogadoras. Se a perdição é certa e a humanidade está fadada a ser apagada de sua existência, por que continuar lutando? Essa é a pergunta central que define a alma da Delta Green. Nós não lutamos pela vitória final. A Delta Green sabe que não existe uma solução definitiva contra as forças do além. Não haverá um dia em que essas forças serão extintas e os agentes serão premiados com medalhas e desfiles. Cada vitória conquistada em campo é temporária. Um esforço constante para atrasar o relógio por mais um dia, mais uma hora, mais um minuto talvez. Nós lutamos para que as pessoas que amamos
possam dormir em paz essa noite, protegidas pelo manto confortável da mentira e da ignorância por mais um amanhecer. Lutamos para que as crianças possam brincar tranquilas no parque, sem saber as coisas terríveis que espreitam as fendas das cavernas subterrâneas. Lutamos porque, mesmo sabendo que a nossa existência não passa de uma migalha no universo, essa migalha é nossa e vale a pena morrer para protegê-la. Delta Green é sobre o preço que pagamos para deixar o apocalipse do lado de fora da porta. Seja bem-vindo ao grupo.